Eu sou Andréa Miller e estamos iniciando mais um programa de entrevistas na TV Mar. E a minha convidada de hoje é a professora Mari Flores, que tem uma escola de yoga aqui na cidade do Rio Grande. E a gente vai entender um pouquinho hoje esse universo do yoga, o que é, quem pode praticar, os benefícios que ele traz. Mari, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada. Mari, como é que o yoga entrou na tua vida? O yoga entrou na minha vida de supetão, porque na verdade eu não procurava o yoga que me achou. Eu fui convidada por um amigo, bastante tempo ele me convidava a fazer uma aula de yoga, não, eu vou, e nunca ia. E aí um dia, eu cansada de academia, resolvi fazer uma aula de yoga, e desde aquele dia eu nunca mais parei de praticar. Isso foi há quanto tempo, Mari? Isso foi em 2006, já faz 9 anos. E essa academia de yoga aqui em Rio Grande? É. E aí tu começasse a praticar, mas tu nunca tinha ouvido falar, tu tinha... Não fazia ideia do que era, nunca tinha praticado. E qual era, o que tu fazia? Qual era a tua profissão? Tu não era... Eu sou professora de letras, eu sou formada em letras português, então era professora já, né, dava aula. Então fui para fazer essa aula de yoga, conheci e gostei, me apaixonei, e realmente o yoga é apaixonante para quem faz uma aula, mas não tinha conhecimento nenhum do que era uma aula de yoga. E como é que foi, Mari, essa trajetória, né, de tu ser aluna, né, tu começar como aluna e tu virares uma dona de escola hoje? Como é que foi esse caminho todo que tu percorreu? De estudo, de aprendizado? Muito estudo. Bom, eu comecei a praticar, mas com o intuito só de praticar, não tinha intenção de ser professora, de ter uma escola, nunca pensei nisso. Mas comecei a praticar e gostava muito e me dedicava e cada vez mais gostava. E algumas pessoas olhavam eu praticando e diziam assim, tu poderia ser uma instrutora, uma professora de yoga, né? E eu dizia, capaz, não, nunca, não acho que seria o meu perfil. E aí as coisas foram acontecendo, fui praticando mais e foi passando. E aí eu fui num festival de yoga em 2009. E aí o festival é uma experiência profunda, né? Porque tu fica 3 dias imerso, praticando muito yoga. Onde foi esse festival, Mari? Foi em Florianópolis. E então essa imersão faz assim, tu vivenciar aquilo mais profundamente, né? Então aí eu cheguei em Rio Grande e disse pro meu instrutor, que né, foi meu monitor depois, disse, eu quero ser instrutora. E aí, qual foi esse caminho para te virar instrutora? Tu foste aluna há quantos anos? Bom, eu fiz a minha formação em 2009, em 2010 eu já comecei a dar aula. Então era muita aula, tinha que praticar 4, 5, 6, 7 aulas por dia. Eu tinha que me dedicar exclusivamente, eu tive que romper o meu contrato com a faculdade que eu dava aula, porque eu tive que fazer uma escolha, e né, escolher e excluir, né, tive que largar o que com que eu trabalhava, né, que era dar aula em uma faculdade, e fazer essa imersão, porque tem que ter muito estudo, muito autoconhecimento antes de tu poder ajudar, né, a poder ensinar, tu tem que ter o teu autoconhecimento, né, e é um estudo contínuo, não que eu tenha já adquirido, né, é um caminho muito longo, é bem fantástico, né. E então, muito estudo e muita prática, né? Porque o yoga é muito prático. Então, muita prática de yoga. Qual é o conceito do yoga e a origem? É uma filosofia? Como é que a gente pode definir melhor? O yoga é uma filosofia de vida. É uma filosofia, não é... Alguns acham que é uma religião, né? Então, é uma filosofia de vida, é um modo de viver, é uma forma, uma escolha diferente de viver, mais natural, né? Mais de plenitude. E é uma filosofia que nasceu na Índia, né? Como a Índia é um dos países mais ricos em filosofia, o hinduísmo é muito antigo, eles têm documentações, livros de 2.000, 5.000 anos, então às vezes não acredita que há 5.000 anos atrás eles estudavam, tinham estudos que a gente não imagina como eles conseguiram chegar nisso sem ter tecnologia alguma. Então o yoga tem mais de 5.000 anos, né? Nasceu na Índia. E é uma filosofia de vida, é uma forma de viver.
E esse aprendizado, Mari, que tu teve, foi todo aqui em Rio Grande, nessa escola que tu teve? Esse aprendizado, como é que a gente pode explicar isso? É teoria, é prática? Tem muito... O yoga tem toda a literatura e os nomes são todos em sânscrito, né? Sim. E aí, como é que a gente pode entender um pouquinho melhor isso? A minha formação foi feita aqui, muita prática, né? Porque é a prática que faz tu compreender. Mas é muita leitura, tem que aprender sânscrito, né? Que é uma língua, né? Que já é morta na Índia, mas tudo os livros, os clássicos mesmo que tu deves ler em sânscrito, né? Então, é bastante estudo, muito aprofundamento da filosofia. A maior parte eu estudei aqui, estudando, lendo, praticando, mas também já fiz cursos fora, já fiz em Porto Alegre, já fiz em São Paulo. Eu faço bastante cursos fora para trazer mais esse conhecimento, aumentar esse conhecimento, né? E tem a Universidade do Mestre de Rose, né? Uhum. Tem alguma ligação com a tua formação? Assim, a universidade que o Mestre de Rose, não sei hoje em dia porque eu não acompanho mais os estudos dele, mas na época que eu acompanhava, essa universidade era um sonho que ele tinha de ter uma universidade que todo mundo pudesse aprender o yoga lá, tanto que ele fez também como é que se diz? Agora eu não vou saber te dizer. Ele fez como se fosse uma regulamentação do yoga, porque no Brasil o yoga não é regulamentado, ele não é reconhecido como uma profissão. Ele não entra nem em terapia, não entra em educação física, não é reconhecido como uma profissão. Então, ele tem esse sonho, né? Não sei aí como é que é hoje, né? No pensamento dele, mas ele tem esse sonho de uma universidade onde todo mundo possa aprender o yoga. Então, eu sei que essa universidade é uma universidade assim mais teórica, né? Mas não sei te dizer, eu acho que ela não existe, né? Ela só existe assim na teoria, né? Todas as pessoas que começam a estudar o método dele, né? Estudam nas escolas mesmo, né? E qual é o método que tu estudasse? Foi o método dele. Foi o método do professor de Rose. O Swastika Yoga, né, que é o que ele ensina. Mas hoje em dia, assim, eu estudei, me aprofundei no estudo dele, né, acompanhei o estudo dele, li todos os livros dele, mas hoje em dia eu não sigo mais totalmente a filosofia dele, né, a forma com que ele engaja o trabalho dele. E qual é os tipos de yoga que tem? Tu estava comentando agora do Swastika Yoga, né? Que é esse o que tu pratica, o que tu ensina na tua escola. Sim. Que linha segue o Swastika Yoga? O yoga, esse Swastika Yoga, ele nasceu do yoga clássico, que são os primeiros yogas que nasceram, que são os primeiros. Então, são os antigos, né, chamado de clássicos. Então, ele saiu dali, porque ele pegou os estudos desse yoga antigo e reformulou, montou e fez o Swastika Yoga, né? Que foi realmente o de Rose que sistematizou esse método. Então, é clássico, porque tudo que tem ali tem lá nos Vedas, né, nas escrituras. Então, não foi coisa que ele inventou, na verdade, ele pegou o estudo, né, trouxe para o português, né, porque tudo que tu vai buscar, às vezes tu tem que buscar fora, porque aqui não tem muito estudo, né, só tem, na verdade, ou tu pega um livro em inglês, ou tu pega algumas coisas básicas de yoga, mas estudo, né, ele fez esse estudo lá na Índia e trouxe para cá, foi o que a gente se baseou para estudar, foi o método dele, o Swastika Yoga. Existem vários tipos de yoga hoje, né, muitas modalidades diferentes, na verdade nem conheço tantos como tem, né, tem muitos. Então, sei que o Hatha Yoga, que também já é mais moderno, né? Não é moderno, mas ele é mais contemporâneo. E tem muitos tipos de yoga. Mas eu queria entender, o Swastika Yoga, ele é baseado... Quais são os fundamentos dele? Em que ele é baseado? A aula... Como é que funciona uma aula de Swastika Yoga? Entendi a tua pergunta. Assim, ele quis montar, como assim, existe lá no yoga antigo, né, vários tipos de yoga, um que é só devocional, um que trabalha mais pranayama, que são os respiratórios, cada um trabalhava um foco, e ele juntou tudo e montou
o Swastika Yoga. O que acontece? Tu trabalha tudo, ele trabalha, né, o Mudra, o Puja, trabalha o Pranayama, trabalha o Mantra, então trabalha tudo aquilo que você trabalharia, de repente num só trabalharia o Pranayama ou em outro só a meditação. Então no Swastika a gente trabalha tudo, a gente trabalha todas essas áreas. Então ele é mais completo. Ele é mais completo. Mais completo. Tá. Tu estavas falando aí, quando se fala em yoga, se fala muito em alimentação, em asanas, mantras, mudras, pranayama. Explica pra gente um pouquinho, asanas, o que são asanas? Asanas são as técnicas corporais físicas, né, orgânicas, que a gente faz com o corpo, né, para aumentar a flexibilidade, aumentar a força, alinhar a coluna. Então a gente trabalha o corpo, né? Porque uma coisa tu não pode desassociar da outra, né? A respiração, um depende do outro, né? Se tu tá com o teu corpo físico, né, bem trabalhado, tu consegue sentar para fazer uma meditação, para fazer um pranayama, então tu precisa trabalhar todos esses setores. Então o asana, que, né, algumas pessoas não sabem o que é a parte física, onde trabalha o corpo físico, né? Que é a parte mais densa, o corpo, né? Então, os asanas são, na verdade, as posições do yoga. Né? As diversas posições do yoga. E o pranayama é a respiração. Né? Porque o yoga é basicamente respiração e as posições. Na verdade, também, né? É, na verdade, o que mais as pessoas conseguem enxergar, né? Mas ele tem essa parte de concentração, né? Não, sem dúvida, a concentração, a meditação, né? Isso tudo que eu quero aprofundar um pouquinho, bastante isso, né? A gente tem, nossa conversa está recém começando. Eu quero que a gente realmente possa mostrar para o telespectador, para que ele possa entender um pouquinho. A gente vai mostrar uma aula de yoga, né? Algumas práticas, vamos conversar com a Mari sobre os mantras também, esses estudos todos que ela fez. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Fique com a gente. Rio Grande, cidade do superporto e de grande perspectiva de crescimento. A Esquadrias Rio Grande, acompanhando esta evolução, coloca à disposição da comunidade rio-grandina e do setor empresarial a sua mais nova instalação, com amplo estoque e diversos produtos, como portão automatizado seccionado, em aço galvanizado. Visite-nos. Possuímos atendimento ao público e ambiente para grandes empresas. Esquadrias Rio Grande, lado a lado com Para a GS, não é apenas um trabalho. Estar aqui é pensar e planejar junto com você. Crescer e inovar para ajudá-lo a realizar o seu sonho. Não se trata apenas de imóveis, mas de transformar um lugar em uma verdadeira história. Imobiliária GS. Há mais de 30 anos, o melhor é fazer parte da sua vida. O que é mudar para você? Tem gente que muda a vida da gente. Tem gente que faz a gente mudar. Mudar é transformar onde você está em um lugar melhor. É fazer a diferença para você e para muita gente. Mude, transforme, troque. Encontre a mudança dentro de você. Sua vida mudou e a Marcos Otero também. Pensando em você, a Point Veículos apresenta mais uma novidade. Aplicativo Point Veículos para todos os smartphones. Baixe o aplicativo da Point e compre seu carro. É isso mesmo, agora você pode comprar um carro de qualquer smartphone. Mais uma vez, a Point inovando para você com todos os aplicativos. Point Veículos. Viva esta confiança. Avenida Presidente Vargas, 794. Estamos de volta com Andréa Miller Entrevista e a minha convidada de hoje é a professora Mari Flores, que tem uma escola de yoga aqui na cidade do Rio Grande chamada Kali Yoga. E a gente está aqui numa conversa
muito gostosa e muito animada sobre o que é o yoga, quem é que pode fazer, quais são os benefícios que o yoga traz. Hoje em dia está todo mundo procurando qualidade de vida, está todo mundo procurando uma forma de se exercitar, e a yoga tem ganhado bastante espaço, e a gente está aqui com a Mari para conhecer um pouquinho melhor dessa filosofia que tem mais de 5.000 anos, né, Mari? Sim. Veio da Índia e tem trazido, tem angariado tantos adeptos, né? A gente vê que tem, em Porto Alegre chega a ter aulas de yoga nos parques, aos finais de semana, né? As pessoas estão tentando popularizar um pouco mais essa prática. E desmistificar, na verdade, né? Porque todo mundo acha que yoga é uma coisa assim, meditação só, né? Exatamente, tem muito essa questão de que yoga é só meditação, tem uma série de restrições. Quem é que pode praticar, Mari, yoga? Todo mundo pode praticar yoga, não tem limite. Eu tenho uma senhora que foi fazer uma aula essa semana passada, que tem 72 anos. Então depende da pessoa, se ela tem saúde, né? Que eu digo saúde, não tem nenhum problema que restrinja, algumas coisas restringe realmente, né? Alguns problemas sérios de coluna, né? Então, mas na maioria nada restringe a prática do yoga. Então depende da cabeça da pessoa, nada é impossível. E tu oferece aula também para crianças, né? Trabalho com crianças. Tem crianças de que idade, Mari? Eu tenho a turma de kids, que tem de 6 anos a 9 anos. E depois eu tenho a turma das teens, que tem 11 anos, 11, 10, 12. Então, as crianças amam yoga. E é gostoso a forma que elas aprendem, elas gostam. E é bom que já desde pequena já trabalham isso, que é uma prática, uma filosofia bonita, né? Então é legal que tu já desde pequeno já tem esse conhecimento. É uma filosofia, Mari, a gente pode dizer que ela une, né? A questão da meditação, a questão da respiração, que é muito importante, e a questão da atividade física em si, que é muito baseada na força do próprio organismo, né? Não existem aparelhos, as posições, os asanas, como a gente estava colocando antes, que é um nome técnico das posições do yoga, são feitos com o peso de cada pessoa. Sim. Tô certo ou tô errada? Tá certo, tá certo. E o que são os mudras? Pranayama, tu estava comentando que é toda a parte de respiração, né? O que são os mudras e onde é que entram os mantras? Bom, os mudras são gestos feitos com as mãos. Então, os mudras são gestos fortes, carregados de simbolismos. Então, tem mudra para força, mudra para trabalhar determinação, proteção. Então, os mudras a gente ativa, né? Inconscientemente ativa, né? Toda essa simbologia que ele carrega. Então, a gente utiliza os mudras para isso, para força, para determinação, proteção. Então, eles são símbolos feitos com as mãos, né? Então, quando a gente senta na primeira vez que vai fazer a prática, senta em Shiva Mudra, né? Que a gente chama de o Mudra do recolhimento, onde a gente vai recolher o conhecimento do yoga, né? Ali onde a gente vai fazer a prática. Então, cada Mudra tem uma simbologia. Então, cada momento da aula a gente faz um gesto para caracterizar esses símbolos que a gente está carregando durante a aula, a prática. Então, além de ser uma aula que tem toda a parte corporal do exercício físico, tem também toda essa explicação, porque quando um aluno entra na aula, ele não sabe o que é esses nomes, o mudra, o pranayama, os asanas. Então, além de ter toda essa questão dos exercícios, das práticas, tem também toda essa explicação dessa nomenclatura, dessa teoria toda. A gente vai dando a aula e a gente vai aos pouquinhos, vai inserindo, né? Vai aos poucos, vai explicando que é um mudra, para que ele serve, né? Vai ensinando alguns, né? Vai colocando na aula devagarinho, porque é muita coisa realmente, até para ele devagarinho entender. Então vai colocando os mudras, vai colocando os mantras aos poucos também. Os mantras são
né, que tu perguntaste, né, são vocalizações, como a gente chama, né, nos estudos, né, são vocalizações que na verdade trabalham os chakras, né, trabalha esse poder interno. Então, os mantras também para alegrar o momento que a gente está fazendo, às vezes quando estou fazendo a aula, para descontrair, para trabalhar essa parte mais externa, que às vezes as pessoas são muito tímidas. Eu tinha alunos muito tímidos que com os mantras começaram a perder essa timidez, ficavam muito tímidos, não gostavam do mantra, se sentiam desconfortável. Eu ia lá, a gente ia brincando e brincando, que daqui a pouco ia saindo, né, para fora, ia se abrindo mais, né? Então desenvolve muito o ser humano, né? Vai aos pouquinhos, né? O yoga é aos pouquinhos que ele vai fazendo essa mudança. Então, eu que estou ali sentada, eu percebo quando senta a primeira vez o aluno, e conforme o caminhar dele no yoga, como ele vai se modificando, como ele vai evoluindo, né? Então, essas técnicas fazem isso, né? Então, o mantra ajuda a descontrair quem é muito inibido, melhorar a voz, trabalha o fôlego também, né? E também trabalha a parte interna, os chakras, né? O que são os chakras, né? Quantos chakras a gente tem? São vários. Milhares. Mas são 7 os principais. Os principais, né? são 7. Comenta com a gente quais são os principais chakras. Então, nós temos 7 chakras principais, que começam na base, né, da coluna, que é o Muladhara Chakra, depois vai Manipura, Swadhisthana, Anahata, que é do coração, né? Depois Vishuddha, que é da garganta, né, o laríngeo, e por fim o Ajna Chakra, né, que a gente fala que é o mais importante, que é o da intuição. Então essa energia que a gente trabalha na aula, trabalhando os mudras, né, trabalhando o pranayama, faz então que essa energia vá trabalhando no teu corpo. Quem pratica o yoga entende isso, porque vai sentindo um calor que aumenta, né, a cada prática. E esse calor, essa energia que tu está movimentando é que vai alimentando teus chakras. E esse alinhamento energético, né, que é um alimento energético, então faz com que aumente consideravelmente a tua saúde, melhora. Na verdade, uma gama bem, assim, não dá para especificar, mas trabalha tudo. A parte de saúde, trabalha humor, trabalha toda uma parte física, densa e emocional também. Então, os chakras são pontos energéticos bem importantes, né? Então, sempre mantê-los mais alinhados possível, né? Claro que a gente se desalinha bastante, porque a gente está num mundo muito tecnológico, né? Televisão, e acaba que a gente, às vezes, sai um pouco de dentro da gente, fica muito externo. Então, e às vezes, parar um pouquinho, se dá conta de... A gente, às vezes, não percebe que está desalinhado, está com alguma coisa que não está condizente. Então, o yoga, quem trabalha o yoga, que trabalha esse autoconhecimento, consegue perceber que não está bem, precisa de uma prática de yoga para se alinhar, para se reenergizar, para se interiorizar um pouquinho. Mari, eu queria que tu me explicasse um pouquinho mais ainda sobre a questão da respiração, né? O yoga trabalha muito a questão da respiração. Como é que a respiração é mais nasal? O que a gente pode fazer para respirar melhor? Primeiramente, era legal observar, né, como é que é a sua respiração, né? Se você respira suficientemente bem, se você consegue fazer uma respiração bem ampla, se ela não está muito rápida, né? Se não está fazendo respiração curtinha, se tem muitas pessoas que respiram pela boca ou inspira pelas narinas e solta pela boca. Então, cuidar, né? Na verdade, é complicado dizer assim, observa a sua respiração. As pessoas dizem, estou respirando bem, estou respirando normal, porque ela não tem um parâmetro, né? Com o que ela vai comparar a sua respiração. Mas as pessoas podem entender se não é a respiração que está deixando ela mais ansiosa, porque, né, uma coisa leva a outra, né? A respiração é muito ligada ao emocional. Então, quando ela começa a respirar menos, ela fica mais nervosa, mais ansiosa, né? Por fazer uma respiração muito curta. Então, seria legal fazer mais nasal, né? Diafragmática, expandir bem os pulmões, procurar encher bem, fazer mais lenta, né? Quando a gente fala demais, a gente acaba respirando menos, porque fala, e quando se fala, se expira muito, né? Quando a gente fala, solta muito ar, então procurar fazer inspirações mais profundas. E tem como a gente fazer, depois eu queria te convidar para a gente ensinar a gente a fazer um exercício de respiração. Tem alguma respiração que contribui para
Quando a pessoa está vivendo algum minuto de tensão, alguma coisa, ela tem um exercício que ela pode ajudar. Daqui a pouquinho eu quero que tu ensine a gente a fazer uma respiração correta, porque eu acho que a respiração é uma coisa muito especial dentro do yoga e tem como a gente fazer uma demonstração da respiração. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Rio Grande, cidade do superporto e de grande perspectiva de crescimento. A Esquadrias Rio Grande, acompanhando esta evolução, coloca à disposição da comunidade rio-grandina e do setor empresarial a sua mais nova instalação, com amplo estoque e diversos produtos, como portão automatizado seccionado, em aço galvanizado. Visite-nos. Possuímos atendimento ao público e ambiente para grandes empresas. Esquadrias Rio Grande, lado a lado com Para a GS, não é apenas um trabalho. Estar aqui é pensar e planejar junto com você. Crescer e inovar para ajudá-lo a realizar o seu sonho. Não se trata apenas de imóveis, mas de transformar um lugar em uma verdadeira história. Imobiliária GS. Há mais de 30 anos, o melhor é fazer parte da sua vida. O que é mudar para você? Tem gente que muda a vida da gente. Tem gente que faz a gente mudar. Mudar é transformar onde você está em um lugar melhor. É fazer a diferença para você e para muita gente. Mude, transforme, troque. Encontre a mudança dentro de você. Sua vida mudou e a Marcos Otero também. Pensando em você, a Point Veículos apresenta mais uma novidade. Aplicativo Point Veículos para todos os smartphones. Baixe o aplicativo da Point e compre seu carro. É isso mesmo, agora você pode comprar um carro de qualquer smartphone. Mais uma vez, a Point inovando para você com todos os aplicativos. Point Veículos. Viva esta confiança. Avenida Presidente Vargas, 794. Estamos de volta com Andréa Miller Entrevista e a minha convidada de hoje é a professora Mari Flores, da Escola Kali Yoga. E a gente está conversando aqui sobre essa filosofia de vida que alia muito a questão dos exercícios físicos, da respiração, do alinhamento dos chakras, que a Mari estava explicando para a gente. Mari, tu consegue fazer uma prática de respiração para que a gente possa demonstrar um pouquinho para quem está em casa como é que se respira corretamente, como é que se respira na yoga? O que pode fazer assim em casa? Quem estiver em casa agora, né? Não agora, mas agora ouve sua explicação, depois faça em casa. Pode deitar na cama mesmo, né? E colocar as mãos sobre o abdômen. Porque para a gente fazer uma respiração diafragmática, é legal tu sentir o ar vir para cá. Porque quando tu faz uma respiração muito torácica, né? Tu tenta colocar o ar para cá. E como é que tem pouco espaço, acaba que tu faz assim, inspira pouquinho e não tem mais como entrar. Porque aqui tu limitou, né? Então a gente procura fazer uma respiração mais abdominal. Então de colocar a mão sobre o abdômen mesmo e quando inspirar, sentir o seu abdômen expandir. Então, uma respiração diafragmática já é bem eficaz. Para quem acha que está respirando mal, pode fazer esse teste, deitar na cama e ver se a respiração está sendo abdominal. O abdômen sobe, porque você vai colocar o ar para dentro, então o abdômen vai subir, né? Então você pode guardar um pouquinho o ar nos pulmões por alguns instantes, então tranca, né? Retém com ar, como nós ensinamos, e depois você solta o ar bem devagarinho também, sempre pelas narinas. Então você inspira, retém algum pouquinho, depois solta e puxa o abdômen para dentro. Então, quando o ar entra, o abdômen sai, quando o ar sai, o abdômen entra. Então, deixando mais abdominal, se você conseguir ter essa percepção da respiração mais abdominal, com certeza você já vai estar respirando mais, já está acrescentando um pouco mais na sua respiração. Então, já ajuda, né? Fazer uma prova, né? Um concurso,
né? Quem trabalha com público, que às vezes não percebe, que dá nervosismo demais, atender muitas pessoas, fala demais, né? Respira pouco, para um pouquinho, faz uns respiratórios mais profundos, sempre procurando expandir a parte mais baixa, onde cabe uma quantidade maior de ar. Legal. Mari, tu viu que a gente preparou aqui hoje o nosso cenário aqui, a gente trouxe uma fonte, a gente trouxe o Buda. O que tem, qual a ligação do yoga com o budismo? Existe uma ligação? Olha, o que eu posso te dizer, eu não sou estudiosa do budismo, né? Então eu não vou te dizer que eu tenho uma ligação, mas o que eu vejo que tem muita ligação é o autoconhecimento, que o yoga trabalha o autoconhecimento. É essa a nossa meta de se conhecer, né? E saber lidar com as suas emoções, conhecer o seu corpo, saber quando você precisa parar de trabalhar porque está estressado, porque está trabalhando demais, precisa relaxar, né? Diminuir o fluxo do trabalho, né? Ou melhorar a alimentação porque não está legal que está se alimentando, não está dormindo bem. Então o yoga faz esse autoconhecimento, que eu acredito que o budismo também trabalhe isso, esse autoconhecimento, além de muito mais, né? Que é trabalhar o ser humano como, né, um ser humano, como é que eu vou te dizer, que no budismo e tanto como no yoga que a gente procura trabalhar, o ser humano ele precisa da afetividade, do carinho, dessa compreensão, né? E hoje em dia, como as pessoas são muito individualistas, ela procura esses grupos que são mais, né, que são mais afetivos, mais carinhosos, mais, né, amigos. Então o yoga tem muito esses grupos, né? O yoga é uma filosofia que une muito as pessoas. Então eu acho assim que a única, no meu conhecimento, né, no meu pouco conhecimento, que é o autoconhecimento, que o budismo faz muito, né? Trabalhar esse conhecimento para poder compreender o outro, porque tu só pode compreender o outro quando tu te compreendes, né? Com certeza. Mari, eu gostaria que a gente pudesse explicar como é que funciona uma aula, como é que é o andamento. A aula tem 1 hora de duração. Sim. Né? Então, nós vamos agora ver, nossos telespectadores vão poder acompanhar um pouquinho de uma aula. E eu queria que tu explicasse. A gente começa nessa posição, né? Qual é a posição inicial, como é que são os primeiros exercícios? Então, a aula já é preparada, a gente já tem um clima já de aquietamento, a luz é mais baixa, então a gente tem o piso todo emborrachado, preparado para se sentar bem confortável. A gente sempre começa com as pernas cruzadas, né? Mesmo aquele aluno novo que não consegue ainda sentar, né? Vai aos pouquinhos, vai se acostumando à posição. Então começa sempre com as pernas cruzadas, as costas eretas, para conseguir já fazer a respiração, né? Para deixar o tronco ereto e já conseguir fazer o respiratório. Então a gente começa com o aquietamento, né? Porque a gente vem do trabalho, vem da rua, vem então das muitas informações, então a gente tem que parar um pouco a mente. Então a gente faz esse aquietamento da mente, né? Procurar deixar lá fora e começar a trazer o corpo e a consciência, que é o mais difícil, para dentro da sala. Então a gente começa com esse aquietamento, começa com mudra, então vivenciar aquele momento. Depois vem os respiratórios, que é vivenciar você mesmo, né? A sua respiração, como você se encontra, como se encontra as suas emoções. Então é uma observação interna, né? Você para ali para se observar, para parar de olhar para fora, né? Olhar o que acontece no dia a dia. Então a gente está sempre para fora. Então o yoga faz essa introversão. Então tem a parte do mudra, depois vem os mantras, né? Que faz. Daí já é uma parte mais de descontração, desinibimento. E tem alguns que recolhem, tem alguns mantras também para recolhimento. Então vem os asanas, que aí trabalha a força, a energia, né, corporal. E depois vem o Yoga Nidra, que a gente chama de relaxamento corporal, que é um relaxamento inteligente corporal, que é para aprender a relaxar, porque eu tenho também muitos alunos que são muito tensos, né? Trabalham com muita tensão, o seu próprio trabalho traz essa tensão. Então ele chega lá com dores nos ombros, no pescoço, muita dor de cabeça, devido a essa tensão constante e não conseguir relaxar, né? Então a gente faz toda uma preparação para aprender a fazer esse relaxamento, se precisar, faz relaxamento para aprender a descontrair essa musculatura que fica sempre tensa. Então, basicamente, a prática do yoga é isso, né? Então, tem essa introversão, né? Os respiratórios, os mantras, os asanas, que são as técnicas corporais, e o relaxamento no final. Dura 1 hora a aula? 1 hora, e ainda é pouco.
Tá, e na primeira meia hora é essa questão da respiração, dos asanas, do aquietamento. E no final o Yoga Nidra, né? Que é a parte mais de relaxamento. Quantas pessoas mais ou menos numa aula? São 5, 6 pessoas? Eu tenho várias turmas com 5, com 10. Então depende, mas tem bastante pessoas nas aulas, são bem... E quanto tempo, Mari, de prática para a gente ver, por exemplo, esse exercício que a gente está vendo desse aluno fazendo uma invertida? Quanto tempo, mais ou menos, esse aluno leva para conseguir fazer essa invertida sobre a cabeça, né, que é o objetivo de todos querem aprender, que é ficar sobre a cabeça, né? Não demora muito, tem alunos que fazem no primeiro mês, né, uns 2, 3 meses, isso não tem como, depende de cada pessoa, né? Então tem outros bloqueios, às vezes é medo, às vezes é só, né, um trabalho de consciência do corpo, né, para aprender a fazer. E essa invertida é um momento que tem em todas as aulas, né? Tem uma sequência e tem um momento da invertida. Esse asana, né, essa posição, ela é boa para quê? Bom, no segundo nós estudamos, ela traz, né, como nós ficamos maior parte do nosso tempo, né, em pé. Então, nós, nos estudos clássicos, né, é o momento que tu leva o sangue para a parte mais nobre, que é a tua cabeça, né. Então, quando tu inverte o teu corpo, que a tua cabeça fica para baixo, vai um fluxo muito grande para a tua cabeça, né, de sangue. Então, melhora a memória, né. Então faz uma inversão, que o teu corpo fica gastando muita energia para mandar o sangue para cima, né? Então, na verdade, a gente faz essa inversão. Então fica a cabeça para baixo, o sangue desce para a cabeça. Então melhora a memória, né? Principalmente mais na parte neurológica. Mari, depois da invertida, que segue uma sequência, né? A aula do yoga, vem o Yoga Nidra, que são cerca de 30 minutos, né, de relaxamento. Como é que é feito esse relaxamento? É colocada uma música especial? Tem alguma fala especial do professor que acompanha esse momento de final de meditação da aula? O Yoga Nidra a gente faz entre 8, 10 minutos. Então, a gente prepara também um clima até para a pessoa conseguir relaxar, descontrair realmente. Então, a gente procura para ela poder relaxar realmente, o tom de voz, né, mais calmo, mais baixo, uma música mais realmente para relaxar, né. Então, é uma consciência agora para relaxamento, então para realmente relaxar toda a musculatura. Então, é uma indução, na verdade, que a gente faz, né, e nessa indução, né, esse sono, que seria como se fosse um sono, mas é, na verdade, só um relaxamento, né? Então, ali tu induz o aluno para relaxar, né? Para observar aquilo que já foi trabalhado na prática, mas é para ele conseguir, né, mesmo relaxar toda aquela tensão que é difícil. Então, já depois de tantas as outras práticas, as outras técnicas anteriores, vai encaminhar para que no final tu consigas chegar no Yoga Nidra e realmente relaxar. Ok. Mari, e as aulas têm alunos tirando as aulas que são específicas para as crianças e para os adolescentes, as demais aulas são mistas, homens, mulheres, de todas as idades. Sim. Tem mais mulheres, tem mais homens, como é que... A procura é sempre mais por mulheres. Eu tenho bastante alunos homens, mas a procura maior é 70%, 80% são mulheres. Ok. Bom, a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho.
Grande, cidade do superporto e de grande perspectiva de crescimento. A Esquadrias Rio Grande, acompanhando esta evolução, coloca à disposição da comunidade rio-grandina e do setor empresarial a sua mais nova instalação, com amplo estoque e diversos produtos, como portão automatizado seccionado, em aço galvanizado. Visite-nos. Possuímos atendimento ao público e ambiente para grandes empresas. Esquadrias Rio Grande, lado a lado com Para a GS, não é apenas um trabalho. Estar aqui é pensar e planejar junto com você. Crescer e inovar para ajudá-lo a realizar o seu sonho. Não se trata apenas de imóveis, mas de transformar um lugar em uma verdadeira história. Imobiliária GS. Há mais de 30 anos, o melhor é fazer parte da sua vida. O que é mudar para você? Tem gente que muda a vida da gente. Tem gente que faz a gente mudar. Mudar é transformar onde você está em um lugar melhor. É fazer a diferença para você e para muita gente. Mude, transforme, troque. Encontre a mudança dentro de você. Sua vida mudou e a Marcos Otero também. Pensando em você, a Point Veículos apresenta mais uma novidade. Aplicativo Point Veículos para todos os smartphones. Baixe o aplicativo da Point e compre seu carro. É isso mesmo, agora você pode comprar um carro de qualquer smartphone. Mais uma vez, a Point inovando para você com todos os aplicativos. Point Veículos. Viva esta confiança. Avenida Presidente Vargas, 794. Estamos de volta com Andréa Miller, entrevista falando sobre yoga com a professora Mari Flores. Mari, quais são as opções de horários que a escola oferece? Manhã, tarde, noite, começa bem cedinho? A gente começa bem cedinho, começamos às 8 horas da manhã, tenho depois turmas 9, tem o pessoal do meio-dia, que é um fluxo maior, que é o horário de almoço, né? Então o pessoal vai praticar. Então as minhas turmas mais cheias são a turma do meio-dia. Depois vem à tarde, 4 horas, 5 horas, 18 horas também tem bastante procura, 19, 20 horas. Então tem manhã, tarde, noite, bastante horários. Então, na verdade, começa às 8 da manhã a primeira aula e às 20 horas é a última. Isso. Então não tem como não encaixar um horáriozinho para poder fazer uma aula, praticar, aprender um pouquinho mais sobre essa respiração que faz tanto bem, né, para a saúde. E quais são as novidades lá da tua escola, Mari? Tem alguma coisa que tu vai lançar, alguma novidade para os teus alunos? Sim, agora no mês de julho, finalzinho de junho, mês de julho, vamos começar com aero yoga. Então fui buscar em São Paulo uma modalidade diferente para Rio Grande, então que é o yoga no tecido. Então é o yoga usando as mesmas técnicas antigas do yoga, né, os asanas, os respiratórios, mas usando o tecido, né? Então usando uma força já diferente, usando o equilíbrio diferente, né? Que é um equilíbrio em cima do tecido, usando uma outra força. Então é parecido, só que tu trabalhas bem mais. Pelo que eu vivenciei nesse curso lá, tu trabalha muito mais essa força, mais esse alongamento. Essa técnica tu trouxesse da onde? Tu fizesse um curso em São Paulo? Fiz um curso em São Paulo, mas ele não é daqui, ele é de Nova York, né? Uma professora que foi estudar lá em Nova York, foi também para a Europa, para a Espanha, então ela fez essa formação lá. E isso é inédito aqui em Rio Grande, nenhuma escola Rio Grande não tem yoga aéreo, não. Yoga aéreo, não. E como é que vai prender essas malhas? São presas no teto, né? São chumbadas no teto e elas vêm penduradas. Ah, e a partir de quando a gente já tem essa... Acredito que agora no finalzinho de junho, início de julho, a gente já consiga formar as turmas para quem queira conhecer, faz uma aula experimental, né, de yoga aéreo e para conhecer. E qualquer um pode fazer uma aula experimental também, né? Sim, de yoga também. De yoga para ver se vai se
se adaptar, se vai se encaixar para poder começar gosta, a né? fazer a prática. Eu tô olhando para ti, tô vendo que tu tá com um japamala, né? É o nome desse... Sim, são 2 japamalas. 2 japamalas. Esses são terços, são colares. Qual o significado? Os japamalas, eles são usados lá na Índia, na verdade, eles usam como se fossem orações, vou dizer, né? Vou fazer uma comparação no Brasil, como se fosse uma oração. Então, cada mala desse aqui, né, eles vão contando, vai fazendo, né, um mantra, né, e vai contando quantos ele está fazendo. Então, ele vai contando e vai puxando, né. Esse aqui é feito de sândalo vermelho, essa semente é de sândalo vermelho. E esse aqui é uma semente de rudraksha. Então, é uma forma que muitos usam ainda, essa filosofia, que gostam, né, da filosofia, usa muito lá para contar, né, como se fosse o nosso terço, né, comparando com o nosso terço, que tu vai, cada vez que tu vai orando, tu vais marcando, né, quantas vezes fizestes. Eles têm um número exato de contas também, né? Tem, de 108, né, esse aqui não tem 108, eu acredito eu. E se tu fores fazer menor, pode fazer, mas sempre divisíveis, né, por 2, né, pode ser de 108, pode ser de 54, então sempre divisíveis por 2. Pode ter menores. Mari, e qual é a relação do yoga com a medicina ayurveda, que tem se falado também muito, né? Que é uma medicina mais natural, a redescoberta dos sabores, dos alimentos, a combinação dos temperos. Tem alguma influência, tem alguma ligação? Assim como o yoga, o ayurveda também nasceu há mais de 5.000 anos atrás. Na verdade, é uma filosofia irmã, né? Tanto que nos próprios clássicos dos Vedas, né, que são livros antigos clássicos do yoga, fala do Ayurveda e fala do yoga ao mesmo tempo, que eles falam que, na verdade, o yoga é como se fosse um tipo de tratamento do Ayurveda. Então, a pessoa que procura o Ayurveda, que é uma terapia, né, para cuidar daquilo que você ingere, né, que são os alimentos, né, as emoções, aquilo que você assiste na televisão, aquilo que você ouve. Então, cuidar aquilo que você está ingerindo, né? Tanto pelos olhos como pelos ouvidos e pela boca. Então, o yoga, dentro dos Vedas mesmo, eles dão como o yoga como uma forma de melhorar essa alimentação, né? Essa digestão, na verdade. Tu fizeste um curso recentemente? Eu estou fazendo uma formação de terapia Ayurveda, na verdade, que é uma formação de 1 ano, né, de 14 meses. Então, eu recém estou caminhando, estou no início ainda. Aonde que tu está fazendo essa formação? Em Porto Alegre. E é aos finais de semana? Finais de semana. Todos os finais de semana? Não, é um só, intenso, né, todo um sábado, todo domingo. E bastante estudo em casa, estudo dirigido, muita leitura, porque são livros que nós lemos, são livros clássicos de 2.000 anos, então tem que estudar muito, ler muito. Então ele é bem... porque na verdade a Ayurveda é uma medicina uma medicina indiana, né? Que era usada antigamente, né? Mas que hoje em dia na Índia ele não é mais a primeira medicina da Índia, né? Então é usado como a terceira medicina dentro do país, dentro da Índia. Então, os ocidentais estão buscando muito, né, porque realmente ela traz benefícios de outra forma, não como a nossa medicina, que é buscando os remédios, né, então é mais uma medicina preventiva. Então, nós que estudamos, né, terapeutas, porque na verdade se a gente fosse fazer a medicina, teria que ir para a Índia e estudar a medicina deles, ficar lá 5 anos, aprender sânscrito, senão você não aprende, né. Porque você tem que saber sânscrito para ler os livros, porque é tudo em sânscrito realmente. Sim, então, na verdade, essa é um complemento, né? Essa medicina, essa alimentação ayurveda é um complemento que se soma à prática do yoga, que vai formar um conjunto de benefícios de mente, respiração, corpo e alimentação. A tua alimentação, tu não comes carne nenhum tipo de carne. Sim, só carnes que eu não como. Eu como os derivados, né? Porque as pessoas perguntam, tu não come ovo? Não, eu como ovo. Então, eu só não como as carnes mesmo, as carnes animais. Peixe? Também não. Também não. E tu começasse a praticar quando tu começou a praticar o yoga, tu já mudou a tua alimentação?
Não, demorei bastante tempo para mudar isso, mas na verdade foi uma coisa muito natural. Eu praticava e quando eu praticava eu não me sentia muito bem. E aí eu comecei a associar que era por causa da alimentação. E eu fazia uns testes, diminuía o dia que eu ia praticar, daí eu praticava melhor. Então eu comecei a observar que realmente não combinava muito a minha alimentação, mas foi uma coisa super natural. Não foi assim, eu não vou mais comer carne, né? Mas eu tinha vontade de comer carne. Não, foi uma coisa natural, foi parando, foi aos pouquinhos, foi diminuindo, até parar totalmente. E a maioria dos teus alunos depois que começa a praticar, tem uma tendência a eliminar? Muitos querem se tornar vegetarianos e eu sempre digo para fazer aos pouquinhos, tira um dia da semana, né? Faz a segunda sem carne, faz um dia da semana sem, não tira assim, e vê se realmente é isso que você quer, porque não adianta você querer por moda, né? Ou só para, queria tanto só sei lá, só por querer, né? Mas realmente experimentar. Se você realmente tem vontade de comer, eu sempre digo coma. É melhor que come do que não comer, né? Então, alguns querem, mas só que aí tem que cuidar, porque se você não come adequadamente, né, os outros alimentos, você acaba ficando com a falta de nutrientes, né? Então, se você não vai comer carne, né, também não vai comer mais nada, né? Então tem que comer legumes. Sim, fazer algumas substituições. Substituição eu nunca fiz, mas assim, comer todos os legumes já é o suficiente. Mari, tu és mãe, né? Tu é casada. Como é que tu concilia a tua vida profissional com o teu trabalho? Como todas as mulheres, eu acho, né? Trabalham, né? Tem que pegar o filho no colégio, tem que... Que idade tem teus filhos? O meu filho tem 12 anos, né? E normal, aquela coisa, leva para o colégio, né? Busca, faz o almoço, volta da aula, vai lá, né? Ajuda nos estudos, né? Como todas as mães fazem. Tu és engajada em alguma causa social? Tem algum trabalho voluntário que tu faças ou tu pretende fazer? Não faço nenhum, mas tenho alguns projetos, assim, mas ainda não consegui colocar ainda em prática. Mas a escola completou 2 anos, né? Sim. E eu acompanhei pelas redes sociais. A escola a gente vê que os teus alunos, eles formam um time bastante unido, eles são muito parceiros, né? E a escola também comemora muitas coisas. Eu vi ali que vocês comemoraram 2 anos de escola, teve um evento, né? Onde os alunos levaram alimentos que não continham carne, e aí teve... uma roda de meditação, foram entoados os mantras, né? E uniu muito os alunos nessa questão. A escola promove muito isso para integrar os alunos. E até para eles entenderem mais aquilo que eles estão fazendo ali, né? Então, o yoga, quando trabalha tudo, esse bem-estar, né? Que é essa qualidade de vida que todo mundo procura, não é só na prática do yoga, né? Mas é nessa boa companhia, de estar com pessoas agradáveis, né? De saber como cozinhar uma comida, o que eu vou comer, o que tu come, né? Como às vezes as pessoas perguntam, eu como tudo, só não como a carne, mas eu como arroz, o feijão, a massa, a pizza, tudo que todos comem. Então, quando eles fazem em casa, eles conseguem entender, né, que é gostoso e delicioso, né, e nutritivo, e da mesma forma que como eu como em casa, eles podem comer. Que legal. Mari, eu queria fazer um bate-bola, algumas perguntas, e tu vai responder com uma palavra, com uma frase, o que tu achar. Uma idade. A minha? Signo. Capricórnio. Preto ou branco? Branco. Praia ou campo? Praia. Doce ou salgado? Doce. Inverno ou verão? Verão. A melhor aula? A melhor aula? Acho que a melhor aula é a vida. Que legal. O que desmancha uma mãe? Um filho triste. Legal. Mari, eu deixei essas velinhas acesas, tu viu que a gente fez
essa ambientação aqui. E porque eu adoro velas, né? Eu acho que velas, elas harmonizam os ambientes, eu acho que elas acalmam, trazem luz, trazem boas energias, e as velas, elas inspiram também desejos, né? Então eu queria que a gente pudesse encerrar esse nosso bate-papo. Eu quero te agradecer muito por ter participado. Obrigada, eu acho que foi assim bastante esclarecedor para todos os nossos telespectadores conhecer um pouquinho melhor. A gente vai colocar na tela daqui a pouquinho o endereço da escola, o Facebook da escola, o WhatsApp, para quem tiver interesse poder entrar em contato e fazer uma aula e experimentar, porque o yoga é experimento, a gente tem que realmente praticar para ver. E eu queria que a gente pudesse terminar esse bloco fazendo um desejo. Qual é o teu desejo, Mari? E aí a gente vai apagar a velinha. Qual é o teu desejo? O meu desejo é mais amor. Pode apagar a tua velinha. O meu desejo é que a gente continue toda semana junto, que vocês tenham prazer de estar aqui com a gente, contribuindo para essa audiência, para que esse programa sempre possa estar trazendo uma boa história para contar. Obrigada por você estar nos assistindo. Rio Grande, cidade do superporto e de grande perspectiva de crescimento. A Esquadrias Rio Grande, acompanhando esta evolução, coloca à disposição da comunidade rio-grandina e do setor empresarial a sua mais nova instalação, com amplo estoque e diversos produtos, como portão automatizado seccionado, em aço galvanizado. Visite-nos. Possuímos atendimento ao público e ambiente para grandes empresas. Esquadrias Rio Grande, lado a lado com Para a GS, não é apenas um trabalho. Estar aqui é pensar e planejar junto com você. Crescer e inovar para ajudá-lo a realizar o seu sonho. Não se trata apenas de imóveis, mas de transformar um lugar em uma verdadeira história. Imobiliária GS. Há mais de 30 anos, o melhor é fazer parte da sua vida. O que é mudar para você? Tem gente que muda a vida da gente. Tem gente que faz a gente mudar. Mudar é transformar onde você está em um lugar melhor. É fazer a diferença para você e para muita gente. Mude, transforme, troque. Encontre a mudança dentro de você. Sua vida mudou e a Marcos Otero também. Pensando em você, a Point Veículos apresenta mais uma novidade. Aplicativo Point Veículos para todos os smartphones. Baixe o aplicativo da Point e compre seu carro. É isso mesmo, agora você pode comprar um carro de qualquer smartphone. Mais uma vez, a Point inovando para você com todos os aplicativos. Point Veículos. Viva esta confiança. Avenida Presidente Vargas 794.